Fala, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Professor Wesley aqui com vocês. E hoje vamos resolver a tão esperada prova da Secretaria de Educação do Estado do Acre, né? A prova de nível médio para apoio administrativo. Professor Wesley está aqui com vocês e vamos tentar resolver as questões de conhecimentos específicos, tá ok? Tem toda essa questão que a prova foi cancelada, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Inclusive, a gente do Missão Concursado fizemos uma live, falamos sobre isso, falamos da importância de vocês darem continuidade nos seus estudos, tá ok? Então, trouxe aqui as 14 questões de conhecimento específico do cargo de apoio administrativo para a gente tentar entender o que a banca trouxe como conceito, né, de prova e ter essas 14 questões como parâmetro para a prova que será reaplicada, ok? Então, aqui eu quero ser direto ao ponto com vocês, mas também quero tentar extrair o máximo de cada questão, tá? Para a gente entender qual é o perfil da banca, ok? Então, vamos lá. Questão de número 1. Primeira coisa, percebam que a banca ela gosta de questões cansativas, questões grandes, enormes, que vai cansar o candidato, né? Cansar você na leitura. Então, você já tem que praticar leitura de antemão, ler muito, tá? E como os gabaritos, né, por nós, pelo Missão Concursado, já foi disponibilizado, algumas questões eu já trago aqui, né, de antemão qual é a questão correta ou a incorreta, tá ok? Mas vamos analisar de uma por uma. Questão de número 1. Rotinas administrativas, né? Um ponto que estava lá no seu edital. Rotinas administrativas. São tarefas e procedimentos operacionais relacionados ao gerenciamento da empresa em seus variados setores. Sobre as rotinas administrativas, assinale a alternativa incorreta, né? Fiz questão de colocar negrito e na cor vermelha para vocês ficarem atentos, ok? Porque numa prova dessa magnitude, que os conhecimentos específicos estão na reta final, no final da prova, digamos que isso aqui seja a última questão, né, esse incorreto aqui pode passar despercebido, tá bom? Então, olha, ele quer saber sobre rotinas administrativas. Letra A. Algumas das rotinas administrativas mais comuns são coleta e cadastro de dados, registro de entradas e saídas de materiais, pessoal e produtos, controle de horários, prazos e calendários, atendimento operacional de clientes e fornecedores, entre outros. Beleza. A banca está trazendo aqui alguns exemplos do que é rotinas administrativa. Né? Aqui está certo, ele quer a errada. Tá? Então, aqui, ó, já dou aqui a primeira dica, a primeira recomendação. A banca disse que isso aqui, a letra A, para mim, é uma rotina administrativa, são rotinas administrativas, então é porque é o conceito da banca. Né? Ela entende que, por exemplo, por exemplo, aqui, ó, registro de pessoal e produtos e controle de horários é rotina administrativa. Né? Para outras bancas, isso pode não ser, mas para essa daqui, ela já entende que esses exemplos são de rotinas administrativas. Então, o que você vai fazer? Você que é um concurseiro atento. Você vai pegar o que a banca trouxe de correto e você vai anotar no seu caderno. Olha aqui, tá? Isso aqui tudo eu extraí dessa questão aqui, tá? Peguei as que estão corretas e coloquei aqui. O que é rotina administrativa para a banca? Aqui, elenquei. É isso que você vai colocar no seu caderno, porque isso aqui vai servir como parâmetro para você na prova. Entendeu? É assim que a gente estuda. Esse é o estudo ativo. Tá, vamos lá. O que mais que a banca entende por rotina administrativa? Ela entende, ó,
Em alguns casos, as rotinas administrativas são realizadas por força de obrigação legal, como na emissão de nota fiscal ou registro de funcionários. Por outro lado, as atividades podem ser importantes para o funcionamento geral da empresa, mesmo que não sejam obrigatórias. Ok, né? Que também está correta, faz parte da rotina administrativa, e a banca considerou como correta. Então, vai lá no seu resumo e coloca isso aqui como rotina administrativa. Letra C. Registrar as entradas e saídas dos estoques também faz parte das rotinas administrativas. Essa é uma maneira segura de controlar os depósitos de matérias-primas e mercadorias, fazendo seu rastreamento. A tarefa vai desde verificar a movimentação de material de escritórios a lotes completos de produtos, portanto, ela demanda tempo e detalhamento. Ok? É, se a gente estivesse resolvendo, digamos que, uma prova de uma outra banca, ou então de um cargo de nível superior, a gente ia se perguntar, por exemplo, se verificar a movimentação de material e escritório de lotes completos de produtos, se isso realmente fazia parte de uma rotina administrativa, já que outras bancas entendem que rotina administrativa é aquela que é feita no nível mais baixo da empresa ou do órgão público. Né? É enviar um e-mail, é fazer um recebimento, é protocolar algum documento. A gente até poderia se perguntar, mas não, aqui a banca ela elevou o nível e disse que rotina administrativa também faz parte do dia a dia de cargos mais elevados, tá ok? Então você tem que ficar atento a isso, tem que estudar a banca. Letra D, que é a nossa resposta, né, como a resposta errada, vai dizer: otimizar as rotinas administrativas permite somente a melhora na tomada de decisões estratégicas, né? O erro está aqui na palavra, na palavra de restrição, né? Somente é uma palavra restrição, tá ok? É como se ela estivesse falando, vocês que já estudaram os princípios da administração pública, o LIMP, né? É como se a banca viesse e falasse: os princípios explícitos da administração pública são só legalidade e impessoalidade. Ou então são somente esses, legalidade e impessoalidade. Tá errado, né? A gente sabe que existem outros. Então, aqui está o erro, né? Que ela restringiu. E a gente também tem que entender, ó, já, já vi muitos concurseiros errarem por não saber o significado da palavra, que otimizar é tornar algo mais eficiente. Né? O que é otimizar, professor? É tornar algo mais eficiente. Então, é como se a questão estivesse falando, tornar as rotinas administrativas eficientes permite somente isso. O quê? A melhora na tomada de decisões estratégicas? Não, né? Você tem uma rotina administrativa organizada, parametrizada, ela se torna eficiente na medida que ela reduz os custos, melhora na qualidade, na agilidade, na objetividade, tá bom? Então, não é somente a melhoria na tomada de decisões, vai muito mais além. Letra E. Para acelerar as rotinas administrativas, deve-se fazer o mapeamento dos processos, que apontará a ordenação das tarefas e poderá mostrar os gargalos e desperdício de força e trabalho. Ok? Então, isso aqui também está correta, né? Já que a letra D está errada, essa daí vai estar correta. Deixa eu só fazer o negócio aqui. Está querendo cair a chamada, então vamos. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que você quer, hein? Show. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Então, questão número 1, a correta, ou no caso a incorreta, ela era a letra D. Tá? Vou classificar essa questão, pessoal, como fácil.
né? É uma questão fácil, nível fácil, que você não poderia errar, porque o erro estava bem explícito aqui, tá? Eu somente, tá? Fica a dica, pegar as questões que estão corretas e fazer o seu resumo. Questão de número 2. Sobre os princípios básicos da administração pública, ó, princípios básicos, né? Nosso famigerado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assinale a alternativa, a sequência correta, né? Se é V ou F. Vamos lá. O Estado é resultado, o Estado é resultado da vontade da coletividade. Ok. Por conseguinte, as entidades públicas e a ação do administrador público estão condicionadas aos mandamentos legais e às exigências do bem comum. Ok, também. Os atos que desrespeitam a lei são viciados. E alguns vícios não podem ser corrigidos, o que exige a anulação do ato e, eventualmente, se houver má-fé ou falha, a responsabilização do Estado e do agente público. Trata-se do princípio da legalidade. Galera, como estava montando essa resolução dessa prova para vocês, eu fiz algumas pesquisas, né? Eu quis me aprofundar mais para ver como é que a banca realmente faz as suas questões. E percebi que a banca ela tem costume de pegar provas de outras bancas, né, questões de outras bancas, e às vezes só copia e cola, ou então às vezes ela faz só uma alteração. E foi o que eu percebi aqui nessa questão. Aí vocês vão perceber aqui nitidamente que a banca, em algumas alternativas, ela copiou e colou questões de outras bancas. Tá? A gente não vai entrar no mérito nessa questão, né? Porque não nos cabe. Tá bom? Então, fica aqui a importância de vocês resolverem muitas questões e principalmente de outras bancas, tá? Já sabendo que a banca ela tem esse costume de pegar questões de outras bancas mais antigas. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. O Estado é o resultado da vontade da coletividade. Por conseguinte, deixa eu ver aqui onde é que está isso aqui, ó. Deixa eu só ver cadê essa. Princípio da legalidade. Princípio da finalidade. Essa alternativa aqui. Vamos chegar lá, então. Vamos lá. Então, aqui está certo. Aqui realmente o Estado é a vontade da coletividade, e aqui ele trouxe aqui o conceito de anulação e revogação, né? Tem até um, um inciso, não, um artigo, né, de uma lei que vai falar que a administração pública ela tem esse poder dever de anular os atos administrativos que estão na ilegalidade, estão com vício de ilegalidade, né? Eles são ilegais. Ou então, a administração pública pode revogar aqueles atos que eles são inconvenientes ou inoportunos, tá ok? Então, aqui está correto. Vamos lá. A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Ah, tá aqui, ó. O artigo que eu falei da Lei 9784. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. É o que a questão tá falando aqui nessa parte, ó. E moralidade, o princípio da moralidade no direito administrativo refere-se à exigência de que a administração pública atue de acordo com os princípios éticos e morais, além de obedecer ao cumprimento das leis. Ok? Correto também, né? Aqui, vamos para esse. O princípio da finalidade exige que o ato seja praticado com a finalidade pública. Tá? Então, aqui é um princípio universal. Né? O princípio da finalidade exige que o ato seja praticado com finalidade pública. Na verdade, tudo que a administração pública faz, a finalidade é o público.
tá? É a coletividade, como fala aqui também, ó, é a vontade da coletividade. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiros. O interesse público pode coincidir com o de particulares, como ocorre nos atos administrativos negociais e nos contratos públicos, casos em que é lícito conjugar a pretensão do particular com o interesse público, interesse coletivo. A galera teve muita dificuldade aqui nessa alternativa. Tá? Alguns marcaram F, marcaram falso, porque não entenderam essa parte aqui, ó, né, de que o interesse público pode coincidir com o de particulares. O que a banca tá falando nesse sentido aqui, ó? O que é ato negocial, pessoal? Vamos por partes. Quais são as espécies de atos administrativos? E nós temos atos normativos, ordinários, negociais, enunciativos e punitivos. Então, dentre dos atos, das espécies de atos administrativos, nós temos os atos negociais. Tá? E quais são os atos negociais da administração pública, professor? Nós temos aqui, ó, permissão, autorização, nomeação, exoneração, licença e admissão. E qual é a característica principal desses atos negociais? É a declaração de vontade da administração coincidente com os interesses do particular. Tá? Ah, professor, como assim? É quando você vai solicitar uma autorização, por exemplo, né? Tá aqui, ó, uma autorização ao poder público, e aquela vontade que é sua, ela coincide com a vontade da administração pública também. Então, nós temos um ato negocial. É como se fosse um negócio. A administração pública tem interesse, você, em particular, tem interesse, então a gente vai fechar o negócio. É um ato negocial. Tá ok? Aqui eu trouxe aqui os mnemônicos para você anotar aqui, ó. As espécies é o NONEP, né? E as espécies de atos negociais é a panela. Tá? São os principais. Então, aqui está certo. Por último, o princípio da publicidade abrange unicamente, ó, detalhe, a banca gosta de palavras restritivas, tá? É unicamente, é somente, é exclusivamente. Aqui, ó, mais uma, restritiva. O princípio da publicidade abrange unicamente o aspecto de divulgação oficial de seus atos? Não, né? Não é só isso, ó. Aqui, ó. Olha só o alcance do princípio da publicidade. É porque nós temos a ideia de que, tem que publicizar os atos? Tem. Mas é só isso? Não. Ó, o alcance, a divulgação oficial, a transparência ativa, o direito de acesso à informação, a clareza da compreensão. Então, quando a administração pública, os órgãos públicos, eles publicizam os seus atos, vai muito mais além do que simplesmente publicar. Né, da publicidade. Não, isso aí está nos proporcionando que nós possamos fazer uma investigação, nós possamos ver para onde é que está indo nosso dinheiro, quais são as obras que estão sendo construídas, quanto foi gasto nisso, quanto foi gasto naquilo, ok? Então, não é só o que a banca diz aqui, que é unicamente o aspecto de divulgação oficial. Não, vai muito mais além. Então, isso aqui está errada. A resposta certa é a letra B. Show, pessoal. Trouxe mais aqui, ó. Voltando mais aqui, ó, sobre o princípio da finalidade. Essa aula vai ser, essa resolução vai ser mais extensa, tá, pessoal? Porque eu estou tentando destrinchar alguns pontos. Ó, sobre o princípio da finalidade. Às vezes, a banca cobra como se fosse sinônimo de impessoalidade, tá? Impessoalidade ou finalidade. Às vezes, cobra como se fosse uma espécie da impessoalidade. Em todo caso, finalidade e pessoalidade estão ligadas, são princípios que estão ligados. E quais são as características do princípio da impessoalidade? É a finalidade é a lei, é o princípio da isonomia, veda a promoção pessoal dos seus agentes públicos, agir de forma impessoal, imparcial e o princípio da imputação volitiva. Só para vocês abrirem mais a mente em relação a isso.
Aqui, ó. Essa daqui, ó, percebam aqui, ó. Essa prova aqui, ó, 2019, essa banca, Prefeitura de São José do Cedro. Olha só o que a banca fez, ó. Praticamente não, ó. Copiou e colou. Ó, o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com a finalidade pública. O princípio da finalidade exige que o ato seja praticado com a finalidade pública. Vamos lá. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesses próprios ou de terceiros. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiros. O interesse público pode coincidir, então vai terminar com o interesse coletivo. O interesse público pode coincidir com o interesse coletivo. Copiou e colou de outra banca. Tá? Professor, isso é errado. Não vamos entrar no mérito. Qual é a nossa obrigação enquanto concurseiro? É resolver muitas questões de outras bancas. Sabendo que ela pega a questão dessa banca, já pegou uma vez, quem sabe não vai pegar outras. Ok? Só o concurseiro ele tem que jogar com as armas que ele tem. Tá? A gente não vai entrar no mérito se é certo ou errado. Se a banca faz isso, vamos então entrar no jogo da banca. Tá ok? Show? Questão número 3. Questão essa daqui, ó. Eu vou até classificar ela. Ela também estava fácil, pessoal. Tá? Ela estava fácil. Só aqui nessa que você poderia ficar em dúvida. Mas preste atenção. Se você ficar sem dúvida nessa, ó, essa tá certa, essa tá certa. Você vinha nas alternativas, ó, ia perceber, ó, que só a B tinha as duas primeiras V. Já mataria a questão. Show? Então, vamos para cima. Questão número 3. Aqui, pessoal. Aqui a banca, ela foi muito sacana, né? Ela copiou e colou do manual, tá? Manual de redação da Presidência da República. No nosso curso lá no Missão Concursado, eu na parte de redação oficial eu enfatizei muito. Leia o manual de redação da Presidência da República, porque a banca ela tem esse costume de copiar e colar. Dito e feito. Tá? Inclusive, nós fizemos uma questão igualzinha a essa lá no nosso curso. Tá ok? Olha só. Vocês vão perceber que não tem diferença nenhuma. Tá? A banca simplesmente copiou e colou as variações de documentos oficiais, né? Que é o circular, o conjunto e o conjunto circular. É lógico que na hora da prova a gente vai tentar encontrar algum erro, mas aqui não tem. Simplesmente não tem. Ela copiou e colou. Então, os três estão corretos, pessoal. Tá? Professor, o que é um expediente circular? Tá aqui, ó. Ela, o manual vai dar o exemplo e vai dar também a conceituação, né? Então, o expediente circular é quando um órgão, vamos colocar aqui, ó, Secretaria de Educação do Acre, envia o mesmo expediente para mais de um receptor. Tá? Então, a Secretaria está enviando aqui para o IDAF, exemplo, tá? O IDAF e o INCRA. O circular é isso. Um envia para mais de um. O 2 é o nome do expediente mais conjunto. Quando mais de um órgão, vamos lá, mais de um órgão, a Secretaria de Educação e o IMAC envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão. Vou colocar aqui, o INCRA. E o terceiro conjunto circular, quando mais de um órgão, vou colocar a Secretaria de Educação e o IDAF, envia conjuntamente o mesmo expediente para mais de um
de um órgão, o INCRA e a Cefaz. Ok? Então, o manual faz essas diferenciações. Ok? A banca não entrou no mérito, ela simplesmente copiou e colou e perguntou para você se estava certo. Se você tivesse dado uma lida no manual, você ia acertar de boa. Questão número 4. Essa aqui não preciso nem falar que ela estava fácil, né, pessoal? Deixa eu ver aqui um negócio. Vamos lá. Não existe acordo na doutrina. Deixa eu ver aqui. Não existe acordo na doutrina a respeito da noção conceitual de administração pública. Isso aqui é uma verdade verdadeira, fidedigna, para ser bem redundante. Tem-se exposto noções considerando o uso correto que se dá à palavra administração e outras que se referem ao conceito jurídico dela e que se relacionam e que a relacionam com a atividade do Estado para a consecução dos seus fins. Diante disso, analise os conceitos de administração pública abaixo. Pessoal, aqui é complicado mesmo, porque a administração pública ela é muito subjetiva, pessoal. Tá? Não a administração em si, a execução, o dia a dia, mas a conceituação, a doutrinação. Um autor vai dizer uma coisa, outro autor vai dizer outra coisa. E aí fica bem complicado. É tanto que no meu gabarito preliminar, eu coloquei essa questão como passível de recurso. Mas é muito difícil, porque aqui entra no, no dilema de que a banca ela pode ter pegado essas conceituações aqui, ó, de algum autor. Então, basta um autor ter falado essa conceituação para a banca ir lá e dizer, não, tá certo, tá aqui, o autor que falou. Agora é um autor que a gente nunca nem viu, imaginemos assim. Tá? Então, é bem complicado. De antemão, já classifico essa questão aqui nível intermediário, tá? De dificuldade. Intermediário de dificuldade, principalmente para quem é novato no mundo dos concursos. Vamos lá. Item 1. A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, nos âmbitos federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, com o fim de realizar o bem comum. Tá? Realmente é isso, né? A administração pública é a gestão dos bens, tá? E interesses qualificados da comunidade, isso na esfera da União, dos estados e dos municípios. E com a finalidade de realizar o bem comum, bem da coletividade. Item 2. A administração pública é o conjunto de serviços públicos que tem por objeto as necessidades e os interesses coletivos do Estado. Aqui a gente já poderia começar a ficar em dúvida, né? Olha só, uma dica que eu dou para vocês, ó. Decorem, né, esses sentidos da administração pública, porque aqui já vai ajudar você, tá bom? Por exemplo, a administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico vai dizer que a administração pública é um conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes. Tá? E já no sentido material, objetivo funcional, vai dizer que a administração pública faz referência à atividade realizada, tá? Ou seja, é a própria função administrativa. E aí, quando a gente entende esse sentido da administração pública, fica mais fácil de resolver isso aqui, né? A administração pública é os serviços públicos, é a própria função administrativa, tá ok? Então, também está certo essa daqui. A administração pública pode se definir como as atividades de grupos que cooperam para alcançar determinados objetivos. Exatamente. Né? A administração pública, por exemplo, na União, determinado ministério, não, um grupo que coopera para atingir determinado objetivo naquele setor, naquele ministério. Correto.
4. A administração pública é atividade concreta, direta, mediante ação positiva, a realização das finalidades concretas de segurança, progresso e bem-estar da coletividade. Aqui é um conceito mais aprofundado, mas que também está correto, pessoal. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Aqui, ó. Outra, que praticamente copiou e colou. Isso aqui é uma questão de 2013, da banca FGV. Olha só o que fala no enunciado. A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados na comunidade, no âmbito federal, estadual, municipal. Olha só. É igual aqui, ó. É igual isso daqui, ó. A banca simplesmente copiou e colou. Entenderam? Mas essa banca é filha da mãe. Copiou e colou o enunciado de uma questão de 2013 e colocou como uma alternativa. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. Tá, vamos lá então. Então, a resposta certa, já que todas estão corretas, é a letra E. Recomendação: resolvam muitas questões relacionadas a conceito de administração pública, porque é muito subjetivo. Tá bom, pessoal? Eu considero que todas estão corretas, né? A banca não colocou seu gabarito preliminar, até porque foi cancelado, mas não duvidaria nada se ela trouxesse um gabarito diferente, ok? Porque realmente é muito subjetivo. Genérico, né? Trouxe aqui o conceito, né, de administração pública para vocês, ó. Aqui de um autor. Esse aqui é um dos autores, né, de autores que já conceituaram a administração pública. Um de vários. Ele vai falar, ó, a administração pública é o aparelho do Estado organizado com a função de executar serviços visando a satisfação das necessidades da população. Show? Então, tire o seu print e anote no seu caderno. Questão número 5. Outra questão também que a galera ficou com muita dúvida, pessoal. Tá? Entre imparcialidade, objetividade e decoro. Tá? E decoro, vamos lá. Sobre a ética no serviço público, quanto às qualidades que se espera de um profissional que tenha compromisso ético em seu trabalho, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Imparcialidade, né? Objetividade e decoro. Resolvendo essa prova, a gente tem que ser estratégico, né? Para mim, dessas três, aqui o conceito é mais palpável, que a gente ia tentar resolver mais fácil, é a imparcialidade. Então, eu já fui atrás de imparcialidade, né? E cheguei à conclusão que imparcialidade está aqui, ó. Olha só, o serviço público envolve a relação de muitas pessoas com opiniões, convicções e ideologias diferentes. Por isso, no exercício de sua função, o servidor não deve tomar partido por um ou outro lado. Aqui é a caracterização, a resposta de imparcialidade. Tá? Já achei imparcialidade, professor. O que eu faço? Vou eliminar. Tá? Aqui no meio, aqui tem um. Não. Aqui está o 2. Aqui também não. Aqui também não. Sobrou duas. Sobrou duas alternativas para mim. Já eliminei aqui mais de 50%. Né? Então a gente tem que aprender a fazer prova, pessoal. Tá ok? Agora vamos bater cabeça, porque a banca aqui ela foi esperta, que ela trocou 2 de 3, 3 de 2. Evitar determinados comportamentos. Trouxe aqui para vocês aqui alguns conceitos. E aqui eu não tirei de chat GPT, de doutrinação, não. Tirei de provas anteriores, não dessa banca, mas de outras bancas. Tá? Conceituação, por exemplo, tirei aqui de uma prova conceituação de imparcialidade. O que é? Tratamento justo e equânime a todos os cidadãos. Né? Imparcialidade é mais tranquilo. Agora, objetividade. Sempre ser objetivo, evitando a procrastinação e formação de longas filas, por exemplo. Tá? E o que é ser contrário à objetividade? E aqui foi
onde a banca quis ser sacana com vocês. Ele trouxe aqui, ó, no conceito de objetividade, ele trouxe o que é ser contrário à objetividade. Por isso que muita gente foi pego de surpresa. O que é ser contrário à objetividade? Ser contrário significa agir ou pensar de maneira subjetiva, ou seja, permitir que opiniões pessoais, emoções, preferências ou preconceitos influenciem as decisões e ações. E onde é que a gente encontra isso? Olha só. Ó, evitar determinados comportamentos que possam atrapalhar o desempenho, como o de explosões de raiva, né? A ideia é educar as emoções para seguir um fluxo racional e obter sucesso no desempenho das suas tarefas. Justamente o que tem aqui, ó, quando você é contrário, quando você não é objetivo, você permite que as suas opiniões pessoais, emoções, preferências e preconceitos influenciem nas suas decisões. Ou seja, você não está sendo objetivo. Show. E, por fim, o decoro, que também a gente tende a achar que é uma palavra muito distante, né, da nossa realidade, mas também era perfeitamente possível que vocês, como concurseiros, conseguissem conceituar decoro, né, conseguissem encontrar a resposta certa. Trouxe aqui, ó, o decoro compreende a retidão de uma ação e também a visão de que a sociedade tem dessa ação como sendo concreta. Preste atenção, eu tirei isso aqui de provas anteriores. Tá? Então, decoro tem a ver com retidão. E a banca trouxe exatamente isso. Trata-se de postura e retidão de uma ação do servidor público com a visão de quem está vendo de fora. Show? Então, 2, 1 e 3. Nós ficamos com letra C. Tá ok, pessoal? Tá? Recomendação, não sei, não, não, não sei o que se passa pela cabeça da banca, então pegue isso aí, coloque no seu resumo, anote, porque vai que dê uma zebra e ela cobre novamente. Nunca se sabe, né? Questão 6. Sobre os conceitos fundamentais de arquivologia, mais um tópico do seu edital, analise os itens descritivos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta os conceitos a que se referem respectivamente. O que significa respectivamente? Inclusive, lá numa questão mais à frente, muita gente errou porque não sabia o significado de respectivamente. Respectivamente significa na mesma ordem. Tá? Se eu estou falando de pão aqui, aí eu falei pão, peixe, e pão, peixe e carne. Quando eu for começar aqui, eu tenho que começar com pão, depois peixe, depois carne. Mesma ordem, respectivamente. Então vamos lá. Conjunto de procedimentos, deixa eu ver se essa daqui. Essa daqui, pessoal, essa questão aqui é uma das que a banca praticamente copiou e colou de outra questão de outra banca. Tá? Impressionante. Tá? Tive todo esse trabalho para fazer essa pesquisa, para trazer para vocês, porque eu fiquei impressionado como a banca simplesmente copiou e colou algumas questões. É como se o examinador não tivesse competência de elaborar uma questão. Simplesmente copiou e colou. Olha só. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento dos documentos em fase corrente, intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Quem estudou comigo lá no curso Missão Concursado sabe que isso aqui trata-se de gestão de documentos. Por quê? Porque a gestão de documentos ela é enfatizada nas fases corrente e intermediária. Tá? Você poderia matar essa questão como? Porque ele trouxe aqui uma enumeração: produção, tramitação, avaliação, arquivamento. Isso é mais genérico, isso é mais amplo. Então, isso está na parte de gestão. Tá ok? Olha só.
Questão de 2010, banca aqui, Bill Hill, nem sei se existe ainda. Eu não vou falar que a banca copiou daqui, porque já falei, né? Mas tudo indica que sim. Porque, olha só, gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamentos, na idade corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento. Justamente o que está aqui. Mais uma vez, professor, isso é errado, isso é certo. Não vamos entrar no mérito. Não vamos, tá? Não vamos porque a nossa, a nossa parte é estudar e aprender, tá ok? Então, uma questão igualzinha ao item número 1, de 2010, ó, antiga. 2. Sucessivas fases. Aqui é gestão de documento, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Não, 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 não. Sabendo um, já mataria a questão, que é a letra A. Vamos lá. Sucessivas fases porque passam os documentos de um arquivo da sua produção até a sua eliminação ou guarda permanente. Estamos falando de quê? Ciclo vital dos documentos. Primeira idade, segunda idade, terceira idade. Tá? Corrente, intermediário ou permanente. Ciclo de vida são as sucessivas fases. Aí você vai perguntar, professor, será que ela pegou de outra banca? Não sei, mas encontrei uma questão também da mesma banca, do mesmo concurso, ó, 2010, Bill Hill, que vai falar: o ciclo vital de documentos é definido como as sucessivas fases porque passam os documentos de um arquivo de sua produção à guarda permanente ou eliminação. Os documentos de um arquivo da sua produção à guarda permanente ou eliminação. Olha só. Sucessivas fases, porque passam os documentos de um arquivo da sua produção até a sua eliminação ou guarda permanente. Praticamente igual, pessoal. Tá? O que pode acontecer também, né, para a gente não colocar a culpa só na banca, é que, como já existem milhares de questões falando do mesmo assunto, da mesma, do mesmo tópico, fica difícil de você criar uma questão do zero. Então, às vezes, cria-se, só que acaba coincidindo com outra. Estou tentando aqui defender a banca. Mas tá aí. 2010 caiu uma questão bem parecida. 3. Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e a forma de registro da informação, como documento filmográfico, sonoro, audiovisual, cartográfico, iconográfico, informático, ou seja, aqui está falando de gênero. Gênero, e aqui são as espécies. Gênero documental. Show, pessoal? Então, resposta, letra A. Será que a banca copiou de alguma outra questão? Olha só. 2023, Banca Instituto Consulplan. Olha só. Composto por uma reunião de espécies documentais. Reunião de espécies documentais que se assemelham, olha só, que se assemelham por seus caracteres essenciais, em particular o suporte e formato, que exigem procedimentos técnicos específicos. Então, aqui, já que necessita da mediação técnica para o acesso a documentos textuais, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Bibliográfico, filmográfico, iconográfico, micrográfico e audiovisuais. Audiovisual, cartográfico, iconográfico, informática. Essa aqui, digamos que ela não está tão, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas também está falando de gênero textual, ok? O que acontece, pessoal? Às vezes o examinador não está com tanta vontade de elaborar uma questão do zero, ele vai lá, pega um pedaço de uma questão, pega de outra questão, vai lá e monta a sua. Tá? Para mim isso é errado. Né? Porque está sendo pago para elaborar uma questão. Porque se for assim, todo mundo,
toda banca vai ficar pegando questão de outras bancas e vai findar que dá tudo na mesma. Então, resposta certa, letra A, da 6. Questão número 7. Sobre o histórico escolar, tá? Sobre o histórico escolar. Deixa eu ver se eu estou marcando aqui se está fácil ou está errado, tá difícil. Tá, 1 tá fácil, né? 2 fácil também. 3 fácil. 4 intermediário. A 5 eu vou colocar difícil, porque muita gente errou. Difícil. A 6 eu vou colocar intermediário, porque é um assunto muito subjetivo. E vamos para 7. Questão 7 sobre histórico escolar. As informações constantes no histórico escolar devem estar compatíveis com as contidas no registro civil ou equivalente, nos diários de classe, nas fichas individuais ou registros sínteses, e, quando for o caso, no histórico da escola anterior, cuja transcrição deve considerar o princípio da fidedignidade. Então, essa aqui é a nossa resposta. E já vou falar para você que muita gente ficou em dúvida entre a e a letra E, tá? Mas a resposta é a letra A. Vamos por parte. Letra B. No anverso, tá? Para vocês terem ideia, teve candidato que não sabia o que era um anverso. Anverso é a parte da frente, tá? O verso, que é a parte de trás. Anverso, frente, verso, fundo. Show? Então vamos lá. No anverso do histórico, na parte da frente, deve-se fechar o campo referente ao ingresso na etapa ou totalidade, tendo o aluno atingido ou não a idade própria. Então, aqui a banca quis fazer uma pegadinha com o aluno, dizendo que determinado campo do histórico escolar tem que ser fechado, não pode existir. Não, está errado. Né? Aqui não tem nada a ver. C. Deverão ser anexados ao histórico escolar, com a devida referência no campo de observações, somente os registros síntese do ano em curso. Não, né? Mais uma vez aqui, ó, palavra restritiva e uma também, ó, de obrigatoriedade. Sempre fica atento, tá bom? Em palavras restritivas e palavras de obrigatoriedade. Deverão, terão, tá ok? Não, não é somente os registros síntese. Tem outras funcionalidades, outros tópicos que têm que ser registrados ou anexados. Letra C, errada. Letra D. Uma via da ficha individual deverá obrigatoriamente acompanhar o histórico, exceto quando o aluno for transferido. Aqui nada a ver. Né? Ficha individual do aluno a ficha individual do aluno é aquela ficha que é utilizada para ser registrado a vida acadêmica do aluno, né? E às vezes as bancas até confundem ficha individual com ficha de matrícula. Tá? Aqui a gente não tem como saber se é ficha de matrícula, ficha individual, mas tende a ser aquela ficha onde consta a vida acadêmica do aluno, tá? As notas, frequências, se ele pegou atestados, pegou afastamentos, foi transferido, enfim. Mas isso aqui não acompanha o histórico, isso aqui fica na escola. Errado. E, por último, a letra E. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Trouxe. Tá, vamos lá. O histórico escolar é o documento que registra a vida escolar do aluno. E aqui, ok, perfeito. Deve ser preenchido em 2 vias, ok, certo? Uma via tem que ir para o aluno, né? Devidamente datado e assinado pelo diretor da unidade, ok. Até o que aqui. Sendo uma via entregue ao aluno, ok. E a outra entregue à Secretaria de Educação. Nada a ver. Pode ser? Pode. Mas
né? No dia a dia, né? No cotidiano, não é isso que acontece. Eu trouxe aqui outras questões para vocês perceberem. Ó. Ó, o histórico escolar é o documento que registra a vida escolar do aluno, deve ser preenchido em 2 vias, devidamente datado e assinado por quem? Ó, pelo secretário escolar e pelo diretor da escola. Tá? Então, geralmente, quem assina é o diretor e o secretário. Tá? Na maioria das escolas é assim que funciona. Aí, ó, o histórico escolar deve ser preenchido com todos os dados pessoais do aluno, a organização das séries, ciclos e níveis, bem como a carga horária, a frequência e o rendimento, além das assinaturas do diretor e do secretário escolar. Okay? Então, isso aqui são outras questões que eu estou trazendo para vocês que falam que o histórico escolar deve ser assinado pela, pelo secretário e pelo diretor. Tá? Por quê? Porque aqui ela falou assinado pelo diretor da unidade. Tá ok? Então, a gente tem que acrescentar aqui também, ó, o secretário escolar. E entregue à Secretaria de Educação? Não, geralmente é uma para o aluno, outra fica na escola. Por que tem que ir para a Secretaria de Educação? Não, fica na escola, até porque quando o aluno for pedir uma segunda via, vai estar onde? Na escola. Show? Então, resposta certa, a 7 é a letra A. Vamos avançar. Percebam que eu trouxe para vocês uma análise mais detalhada, né, trazendo questões de outras bancas para fazer uma correlação, né, até questões que eu percebi que a banca meio que copiou e colou. Né, pode não ter acontecido isso, mas já existem questões semelhantes. 8. Os arquivos corrente, intermediário e permanente são categorias fundamentais na gestão documental. Cada uma delas representa uma etapa específica do ciclo de vida de um documento, desempenhando papéis cruciais na organização e preservação das informações ao longo do tempo. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta um arquivo corrente. Então, a banca deu um conceitozinho aqui, né, do ciclo vital dos documentos, aí vem e pergunta um exemplo de arquivo corrente. Tá? Então, a gente vai ter que lembrar que o arquivo corrente é aquele usado no dia a dia, aquele utilizado continuamente, ok? Arquivo corrente é aquele que é usado habitualmente. Documentos regulatórios é usado habitualmente? Não. Né? Geralmente você utiliza documentos regulatórios quando vai precisar fazer um relatório, vai precisar fazer uma busca. Então, não é usado habitualmente. Relatórios anuais, já está falando, é anual. Tá? Então, não é no dia a dia. Atas de fundação da empresa, essa daqui também, né? Vai ser utilizado só lá no dia da fundação. E depois só posteriormente para fins históricos e culturais. Então, percebe que aqui, ó, documentos regulatórios, ó, entra mais no arquivo permanente, relatórios anuais pode ser intermediário, ata de fundação é permanente, tá? E documentos pessoais dos fundadores, esse aqui é permanente, está lá só para fins culturais ou históricos. Então, folha de pagamento dos funcionários ativos. Aqui é usado diariamente, a gente pode até relevar esse conceito, mas mensalmente é, tá? Mensalmente é utilizado. Resposta certa, letra A. 9. Saber se comunicar bem ao telefone. Essa daqui, pessoal, estava fácil. Essa estava fácil, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui na 7. Na 7 eu vou colocar intermediário, porque a banca ela quis usar de pegadinha. Opa. 9. Saber se comunicar bem ao telefone é determinante para moldar a percepção dos clientes sobre a empresa e para a construção de um relacionamento saudável e duradouro com eles. No que concerne à comunicação telefônica, assinale a alternativa correta. Então, mais um tópico do seu edital, ó, comunicação telefônica. Uma coisa que eu percebi da prova.
A banca ela não focou em um assunto só, né? Ela trouxe praticamente um assunto de cada tópico, né? Rotinas administrativas, história, comunicação, redação oficial, ok? Isso é bom, né? Isso é um ponto positivo que a banca fez. Ela não focou em só determinado ponto, até para não beneficiar só aquele candidato que estudou só aquilo. Show? Então vamos lá. Comunicação telefônica, já vou falar que isso aqui é questão fácil. Você não pode errar isso aqui. Deve-se evitar o uso do nome do cliente durante uma chamada, que já começa com erro, né? Aqui é um princípio básico que a gente até mencionou no nosso curso da comunicação telefônica, é você se identificar com o cliente e perguntar o nome dele, para você não ficar chamando todo tempo o senhor, a senhora, fulano, não. Se identifica e chama pelo nome dele. Deve-se dar preferência ao uso de termos genéricos? Não, né, pessoal? Como senhor, senhora, que denota respeito à educação, tá aqui, pode até ser, a gente pode até levar em consideração, mas termos genéricos, não, né? Não é recomendado. Letra B. Uma das regras do atendimento por telefone que não pode deixar de ser seguida se refere ao tom de voz e à dicção do atendente, ok? Deve-se falar demasiadamente pausado? Deve-se falar demasiadamente pausada? Não, né, pessoal? Porque aí você vai acabar irritando o seu cliente. Tem que falar num tom de voz e numa postura que se torna compreensível, né? Não tão muito rápido, não tão muito devagar. C. É extremamente importante que o atendente compreenda com clareza a demanda do cliente, o motivo que o levou a fazer a ligação. Ok, certo? Não se deve deixar que o cliente tenha a impressão que o atendente está fazendo outra tarefa enquanto ele está na linha expondo um problema, que é óbvio. Devem-se seguir as práticas de escuta ativa e não interromper o cliente enquanto ele estiver falando. Tá? Então, perfeito aqui. Essa está perfeita. Deve-se atentar ao vocabulário utilizado na conversa com o cliente, ou seja, há a necessidade de adotar um vocabulário rebuscado? Não, né, pessoal? Vocabulário rebuscado é aquele vocabulário mais sofisticado. Não. Você tem que falar no vocabulário do cliente. Ok? Letra E, deve-se levar o tempo necessário para resolver o problema com o cliente, ou seja, não importa o tempo da duração da ligação, aqui é subjetivo, mas nos manuais de, de atendimento ao público interno e externo, não é recomendado que você demore tanto tempo numa ligação para resolver um problema. Né? Se possível, resolva o ponto antes. O importante é resolver todos os problemas do cliente e mostrar empenho durante o processo de evolução. O cliente deve compreender que muitas vezes há necessidade de fazer uma consulta no sistema ou esclarecer alguma dúvida ou algum colaborador do setor. Aqui a gente poderia até relevar, mas essa parte aqui realmente ela não é o recomendado. Tá bom? Então, resposta certa, letra C. 10. Sobre noções de direito administrativo, quanto aos poderes administrativos, leia a descrição abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta o poder a que o trecho se refere. É o poder do chefe do executivo de explicar e detalhar a lei para sua correta execução ou ainda de expedir decretos autônomos sobre a matéria da sua competência. Tá? Vou colocar essa questão aqui como intermediária. Pessoal, eu particularmente não considero que noções, que poderes administrativos estão dentro de noções do direito administrativo. Eu considero que poderes administrativos já é um assunto mais avançado do que noções. Tá? Mas, beleza. A banca ela quis inovar e trouxe poderes administrativos como noções. Vamos lá. Aí ela pega essa parte e pergunta do que se trata.
Qual poder? É o hierárquico, é o disciplinar, é o regulamentar, o da polícia, ou é o consultivo? Tá? Então, trouxe aqui para vocês, ó, a resposta é poder regulamentar, né? Trouxe aqui para vocês o conceito, tá? Olha só. Primeiro, são poderes do administrador público: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder regulamentar, poder disciplinar e poder de polícia. Já fica uma recomendação. Se a banca trouxe assuntos sobre poderes, como noções de direito administrativo, então nada a impede de trazer novamente e sobre outros poderes. Tá? Então, recomendo que estude esses aqui, que são os principais, para que você não caia, não deixe de acertar uma questão dessa. Tá ok? Então, o que é o poder regulamentar? Então, é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei. Não pode, pois, a administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Tá? Então, o poder regulamentar é dividido em dois. Trouxe aqui só um para vocês. Ó. Decreto regulamentar, decreto de execução, regulamento executivo é a regra. Tá? Editável pelo chefe do Poder Executivo, que foi aqui a banca trouxe, né? Ó. É o poder do chefe do Executivo de explicar e detalhar a lei. Então, está dentro aqui dessa primeira divisão. Não inova o ordenamento jurídico e necessita de amparo de uma lei. Então, o poder regulamentar vai tirar a sua conceituação, a sua normativa de uma outra lei. Tira de uma lei complementar, tira de uma lei ordinária, tira da Constituição. Tá? Ele não inova, ele não cria nada do nada, do zero, não. Geralmente tira de uma outra legislação. É de competência exclusiva, não pode ser delegável, e a natureza secundária ou derivada. Tá ok? Então aqui é só uma pincelada para vocês ficarem atentos. Resposta letra C. E vamos para 11. Estamos acabando. A gestão de documentos se desenvolve com o fim de estabelecer uma ordem, uma metodologia de trabalho que se rege por uma lógica. Por meio dela, procura-se obter o máximo de resultados com o aproveitamento dos recursos disponíveis. Ela amplia a capacidade da gestão administrativa, surge como uma ferramenta indispensável à otimização do uso das informações dos mais diversos suportes e se divide em três fases: produção, utilização e destinação. A fase de produção dos documentos visa, entre outros. Tá, vou considerar essa questão aqui difícil, pessoal. Tá? Vou considerar difícil, tendo em vista que muitos de vocês são novatos na área de concurso. Inclusive, se eu não me engano, eu fiz uma questão dessa que eu disponibilizei até aqui no YouTube. Né? Se eu não me engano, está no YouTube, no canal do Missão Concursado. Até um aluno depois agradeceu porque ele assistiu essa aula e acertou essa questão, que eu trouxe igualzinha. Então, vamos lá. Aqui, ó, recomendação, pegue esse conceito e guarde no seu caderno, anote. Por quê? Porque a banca pode trazer novamente com outras palavras. Tá? Segundo, o que você vai fazer? Vai anotar isso aqui. Ó. A gestão de documentos é composta por três fases. Isso aqui é unânime? Não, não é unânime. Vai ter autor que vai dizer que é 4, tem outro que vai dizer que é 5, mas a que mais cai é a de 3 fases. Então, você vai anotar que a primeira fase é a produção, a segunda é a utilização e a terceira é a avaliação. E a banca quer saber sobre a fase de produção. Que fase é essa, professor? É a fase de elaboração do documento em decorrência das atividades, é a criação apenas de documentos essenciais da administração. E durante essa fase, essa etapa de produção, busca-se garantir que os documentos sejam criados e organizados de maneira a facilitar o seu uso, armazenamento e descarte. Ok? Então vamos lá. 1. Prevenir a criação de documentos não essenciais faz parte da produção? Faz, né?
e assim reduzir o volume dos documentos a serem manipulados, controlados. Beleza. Então, tem que matar aqui, ó. Na fase de produção, previne a criação de documentos não essenciais. Show? Então, isso aqui está correto. Vamos ver aqui, ó. Aqui não, aqui não. Ok. Faz parte da produção, da fase de produção de documentos. A rapidez no ato de disponibilizar documentos e informações necessárias ao desenrolar das funções da instituição? Não, né? Aqui já é um ato após a produção. Aqui nós estamos falando sobre a utilização, ok? Pode entrar aqui na organização ou na expedição, porque ele fala em disponibilizar os documentos, tá ok? Então aqui não é produção. 2 está errado, então 2 aqui está errado. Ficou a e a D. Vamos lá. Faz parte da fase de produção a seleção do material, do equipamento e do local para o armazenamento dos documentos? Não, né, pessoal? Aqui, ó, vai entrar, ó, em organização e arquivamento, né? E do local para o armazenamento, entra na fase de utilização, aqui nessa subespécie, organização e arquivamento. Então, essa aqui vai estar errada e nossa resposta é a letra D. Assegurar a utilização apropriada da microfilmagem e ou digitalização e automação ao longo de todo o ciclo da vida dos documentos. A galera ficou muito na dúvida nessa daqui. Mas, mesmo que você não soubesse o conceito, se você seguisse esse raciocínio, né, de ir eliminando, chegaria na letra D como a resposta. Tá? Então, o que acontece? Na fase de produção, ainda mais hoje em dia, que está tudo mais digitalizado, deixa eu só colocar aqui. Ainda mais hoje em dia que está tudo digitalizado, tudo está mais envolvido com a inteligência artificial. Na fase de produção, quando a organização estiver produzindo esses documentos, já tem que se atentar para assegurar essa utilização de forma digitalizada ou de microfilmagem, ou seja, os suportes. Tá ok? Para quê? Para que haja uma automação ao longo de todo o ciclo da vida dos documentos. Show? Resposta, letra D, pessoal. 12. Aqui. Quanto à matrícula. Vamos lá. A matrícula é o processo pelo qual se efetiva o vínculo do aluno com a instituição e será realizada pelo pai ou mãe ou responsável quando se tratar de menor de idade, ok? A matrícula é exigida para o acesso de todos os alunos em qualquer nível ou modalidade. Alguém perguntou se isso aqui estava certo. Está certo, né? Até quando você vai matricular o seu filho na creche, precisa da matrícula, né? O nome já é autoexplicativo. Vai se matricular, precisa fazer a matrícula. Então, correto. Vamos aqui, ó, elimina a A, elimina a D e a E. Show? A matrícula é o documento formal que vincula o aluno a uma unidade escolar, ok? E deve conter, ó, somente os seguintes dados, mais uma palavra restritiva. Somente os dados do aluno informado no registro civil, na carteira de identidade, turno, turma, ano letivo, data, assinatura e representante legal. Aqui é assim, pessoal. O que acontece? A banca fala somente isso, aí coloca um monte de informações. Pode até ser que somente aquilo ali. Só que como não há uma padronização, pode ser que em uma outra escola contenha outra informação. Deixa eu só colocar aqui, continuando. Pode ser que em uma outra escola, na universidade, o histórico escolar contém outras informações. Então não é somente, não há uma padronização. Tá bom? Pode o nome do pai, o nome da mãe, pode o endereço. Então não é somente.
Então, aqui, esse é o erro, e o outro erro é não pode ser preenchida pelo próprio aluno. Claro que pode se ele for maior de idade, né? Errado. VF, vamos lá, então. Olha só, VF só tem aqui a C. Você já mataria a questão. O momento da matrícula é também o de contato do aluno com a escola. Ok, é a oportunidade para a família conhecer a escola, seu projeto pedagógico e o regime escolar, bem como as competências e responsabilidades mútuas. Você pode perguntar, mas na matrícula, o pai ou o aluno vai querer saber sobre o projeto pedagógico? Isso foge um pouco da nossa realidade, mas nada impede. Né? Se for um pai ou uma mãe que queira saber o perfil daquela escola, metodologia didática, então ele vai lá e solicita um projeto pedagógico. Ok? Correto. Letra C é a resposta. Trouxe aqui uma questão só para a gente aprofundar mais isso. Ó. Questão 2020. A matrícula escolar é o ato formal pelo qual se efetiva o vínculo da instituição de ensino, passando a condição de aluno. A matrícula pode ser requerida pelo próprio aluno interessado ou por seus responsáveis quando se tratar de menor de idade. Show? Galera, resolvam muitas questões, tá bom? Eu poderia ter, por exemplo, pegado essa questão aqui e trazer mais 10 sobre o mesmo assunto, porque tem muitas. 13, questão 13. Em relação às partes do documento no padrão ofício, né, alternativa incorreta. Essa daqui eu vou classificar ela como difícil, tá? Essa daqui realmente era uma mais difícil, porque você além de né, ter lido o manual, você também teria que ter decorado algumas coisas bem específicas. Então, essa daqui foi a mais difícil. Vou até colocar aqui, ó, a mais difícil da prova, tá? Trouxe as pegadinhas. Eu trouxe todas aqui, ó. Então, vamos lá. Que é incorreta, né? Então, o cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do documento centralizado na área determinada pela formação. Se você não leu o manual, se você não decorou, não ia acertar isso aqui. E o que fala? Ó, exatamente isso, ó, cara. Isso aqui é o manual de redação da Presidência da República, tá? Você agora vai ter que ler, porque a banca trouxe acho que três, né? 3 ou 4 questões sobre isso. Então aqui ela simplesmente copiou e colou. A B que vai ser a nossa resposta errada, né? Os documentos oficiais devem ser identificados da seguinte forma: nome do documento, vamos lá, aqui, ó. Os documentos oficiais devem ser identificados da seguinte forma: nome do documento. Aí a questão vai falar: tipo de expedientes por extenso. Ok, aqui. Com a primeira letra maiúscula. Vamos ver? Não, com todas as letras maiúsculas. Ok? Então, aqui é o erro. Aí, indicação de numeração. Opa, aqui, ó. Indicação de numeração. A abreviatura da palavra número padronizada com o NU. Aqui outro erro, que ela falou que a padronização seria assim, ó. E não é. É número. E alinhamento à esquerda. A questão trouxe alinhamento centralizado. Então percebo que tinham vários erros numa mesma alternativa. Tá ok? Você teria que ter decorado isso. Letra C. Aqui foi onde, no meu gabarito preliminar, eu disse que era passível de recurso. Me enganei, estou aqui me desculpando com vocês, que a palavra respectivamente, ó, se você ler rápido, passa direto. Tá? Então vamos lá. Na grafia de datas, em um documento, o conteúdo deve constar da seguinte forma em relação ao nome do mês, à pontuação e ao alinhamento, respectivamente. O que significa? Significa que depois desses 2 pontos, a primeira conceituação tem que ser sobre nome do mês. E depois pontuação e depois alinhamento. Na ordem. E realmente está certo, olha só.
Nome do mês deve ser escrito com a inicial minúscula. Ó, nome do mês deve ser escrito com a inicial minúscula. Pontuação, coloca-se ponto final depois da data. Pontuação, coloca-se ponto final depois da data. E alinhamento, texto da data deve ser alinhado à margem direita. Alinhamento, texto da data deve ser alinhado à margem direita da página. Show? Questão que o examinador com certeza não pegou de outra. Ele realmente fez essa, né, questão bem elaborada e está de parabéns. Então, essa está certa. Sobre o endereçamento também está correto. Copiou e colou. Ó. Endereçamento, ó. Copiou e colou sobre... nele deverão constar alguns elementos como nome do destinatário, do expediente, cargo e alinhamento. Então, ó, cadê aqui? Ó, nome do destinatário, cargo e alinhamento. Tudo no manual, tá, pessoal? E o fecho das comunicações oficiais objetiva, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, saudar o destinatário. Para autoridade da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, utiliza-se atenciosamente. Onde é que está isso? Aqui. Nós temos apenas dois fechos, respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente, para autoridades de hierarquia superior à do remetente. E atenciosamente, para autoridade de mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Show, pessoal? Então, resposta B. E, por fim, a questão 14 sobre o censo escolar. No nosso curso regulado Missão Concursado, eu falei muito sobre o censo escolar. E o que a banca fez? Foi lá no site do INEP, tá? O INEP é o coordenador geral do censo escolar, foi lá e simplesmente copiou e colou. E fez alguma alteração numa palavrazinha para achar a alternativa correta. Olha só, o censo escolar é realizado semestralmente? Não, é anualmente. Show? A B é a nossa resposta. Né? O censo escolar é uma ferramenta fundamental para os atores educacionais, para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas, e com isso acompanhar a efetividade das políticas públicas. C. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. A pesquisa estatística abrange somente, perceba como a banca gosta de palavras restritivas. Somente esses aqui, não. Tá faltando aqui também, ó, a educação tecnológica e de formação continuada. Olha só. Ó, esse aqui é o site do INEP que a banca ela copiou. Olha só. A letra A, ó, letra A tá aqui, ó. Copiou e colou. O censo é realizado anualmente. Ela foi lá e colocou semestralmente. A B, ó. O censo escolar é uma ferramenta fundamental, ó. E a finalidade, o censo escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais e tal, copiou e colou. E a C está errada, do mesmo jeito, ó. Foi lá e disse que apenas esses aqui faz parte do censo. E não colocou educação profissional e tecnológica, que são os cursos técnicos e os cursos de formação continuada, né, que são os FICs. Show? Então, esse somente aqui está errada. D. O censo escolar é realizado de forma descentralizada? Olha só, lá no site do INEP, ó, o censo escolar é realizado de forma descentralizada. Não, não, o erro não está aqui. Na verdade, que é descentralizada mesmo. O erro está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Diretoria de cima, cabe definir.
Não, cadê? Não, na verdade o erro não está descentralizado, tá, pessoal? O erro está aqui, ó. Descentralizada por meio de colaboração entre União, por meio da colaboração entre não Estado e município, de acordo com o F. Agora eu fiquei cabulado, hein? Peraí. O centro escolar deve ser realizado por Estado e municípios, aos diretores e dirigentes do ensino público privado. Cronograma anual. Tá. Achei o erro. Tá bom. Então aqui tá certo, é descentralizado mesmo. O censo escolar é realizado de forma descentralizada. Tá ok, tá ok. Tá? Foi só um erro meu aqui. E o erro tá aqui, ó. A diretoria de ensino cabe definir e disponibilizar para os demais atores cronograma anual? Não. Tá? Cabe ao INEP definir e disponibilizar para os demais atores o cronograma anual de atividades. Show? Errozinho sutil, mas cabe ao INEP, não e não à diretoria de ensino, tá? Aqui, ó, cabe ao INEP. E o INEP deve treinar os agentes de coordenação? Não, ó. Aqui, ó. Os gestores dos sistemas estaduais e municipais de educação é que cabe treinar os agentes que coordenarão o processo. Tá ok? Recomendação: digitem no Google. Vou colocar aqui, ó. Digitem no Google, INEP Censo Escolar. Tá? Aí vai abrir uma página que vai contar todas essas histórias aqui, todas essas fundamentações. Tá ok? O que vocês vão ler? Vão ver, vão ler tudo isso. Porque se caiu, pode cair novamente. Show, galera? Então, era isso que a gente tinha para ver hoje. A nossa resolução da prova ficou um pouco estendido, porque eu quis me aprofundar em algumas coisas com vocês, mas recomendação final: continue estudando, resolvam questões de outras bancas, né? Mostrei para vocês que a banca costuma, digamos que, plagiar um pouco de outras questões, pegar de outras bancas, tá bom? Fazer ali uma modificação. Então, fique atento em relação a isso, tá ok? Deixa eu ver aqui, o que tem mais? Não, era só isso. Bons estudos para vocês e até a próxima. Mais uma coisinha rapidinho. Se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, né? Siga aqui o canal do Missão Concursado, siga o Instagram. Se quiser me seguir também, tem lá o Wesley Christian no Instagram, tá ok? Valeu, até mais.